boa tarde. Pais de adolescente que ateou fogo em um posto comunitário de segurança vão ter que indenizar o Distrito Federal pelo ato praticado pelo menor. A decisão da Justiça chama atenção para a responsabilização dos pais. Nesta edição do Jornal da Justiça, você vai ver o que diz a legislação sobre isso. Mas esse é apenas um dos destaques de hoje. Vamos aos demais. Suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. Ministros do Supremo devem retomar hoje o julgamento do pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, para prestar depoimento por escrito. O inquérito foi aberto a partir da denúncia do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em abril do ano passado. Reforma do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Superior Tribunal de Justiça mantém ação penal contra empresário denunciado por corrupção. E ainda, plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprova a resolução que antecipa a abertura do código-fonte da urna eletrônica. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, para prestar depoimento por escrito no inquérito que apura se ele tentou interferir politicamente no comando da Polícia Federal. O inquérito foi aberto a partir da denúncia do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em abril do ano passado. De acordo com o ex-ministro, o presidente Bolsonaro demitiu o então diretor-geral da Polícia Federal porque queria ter informações sobre investigações contra os filhos e aliados dele. Na investigação sobre possível interferência do presidente, a Procuradoria-Geral da República recomendou que o depoimento de Bolsonaro fosse por escrito. Mas a recomendação foi rejeitada pelo então relator, ministro Celso de Mello, e o presidente recorreu contra a decisão. No recurso, a Advocacia-Geral da União insistiu na tese de que o Código de Processo Penal garante ao chefe de Estado a opção de prestar depoimento por escrito. Argumentou ainda que a lei não estabelece uma forma pré-determinada para ouvir o chefe do Executivo. Por outro lado, segundo a AGU, a legislação em vigor resguarda a autorização para o investigado se manter em silêncio, bem como não ser obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Antes de se aposentar em outubro do ano passado, o ministro Celso de Mello votou para que o depoimento do presidente seja realizado presencialmente, com base no artigo 221 do Código de Processo Penal. Segundo o então relator, a prerrogativa para que o presidente da República preste depoimento por escrito vale apenas quando o chefe do poder estiver na condição de vítima ou testemunha, o que não se aplica no caso concreto. O presidente da República, que também é súdito das leis, como qualquer outro cidadão deste país, não dispõe, entendo eu, quando figurar como pessoa sob investigação criminal, de benefícios derogatórios do direito comum. Nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. O ex-ministro Sérgio Moro já foi ouvido no inquérito. A Polícia Federal aguarda apenas o depoimento do presidente Bolsonaro para concluir a investigação. Quando finalizado, o relatório será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que decidirá se há provas suficientes para apresentar a denúncia e pedir a abertura de processo contra o presidente. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspendeu as investigações que não têm autorização da Corte contra o senador Jader Barbalho. O inquérito da Polícia Federal apura suposta fraude em contratos com organizações sociais para o gerenciamento de hospitais no estado do Pará. Na decisão, o ministro Dias Toffoli suspendeu a investigação contra o senador Jader Barbalho e pessoas relacionadas a ele. Segundo o relator, a apuração dos demais envolvidos deve prosseguir com eficiência para desvendar todos os atos ilícitos praticados independentemente do cargo. A primeira fase da Operação SOS foi deflagrada em setembro do ano passado e teve como alvos agentes públicos, entre eles o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, filho do senador Jader Barbalho.
A partir da decisão do Superior Tribunal de Justiça, em razão da prerrogativa de foro do governador, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão. Outra fase da operação apurou a prática do crime de lavagem de dinheiro, atingindo o chamado núcleo empresarial. Segundo a polícia, foram encontrados com um dos investigados boletos bancários e notas fiscais em nome do senador. Na reclamação, o senador Jader Barbalho argumentou que tomou conhecimento de que era alvo de investigação sem a autorização do STF após a operação da PF vir a público, o que diz respeito ao foro por prerrogativa de função. Para o ministro Dias Toffoli, o surgimento de indícios de que uma pessoa nessa condição está envolvida em fato criminoso exige que a autoridade judicial remeta o inquérito ao tribunal competente. Supremo Tribunal Federal definiu percentual para a progressão de regime em crime hediondo no caso de reincidência por crime comum. O plenário concluiu que o pacote anticrime não tratou do tema e, portanto, deve ser usado o percentual de 40% de cumprimento da pena para a progressão de regime. Quem tem os detalhes é a consultora jurídica Hanna Gomes. Considerando que não há previsão legal para a progressão de regime na execução da pena dos condenados em crime hediondo, quando a reincidência for por crime comum, o Supremo Tribunal Federal foi acionado pelo Ministério Público Federal a partir de um caso concreto que chegou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nem mesmo o recente pacote anticrime tratou de forma específica do tema, deixando então uma lacuna normativa na nossa legislação. A Suprema Corte reconheceu, em sede de repercussão geral, o tema, uniformizando o entendimento da jurisprudência dos tribunais estaduais, no sentido de possibilitar a progressão do regime após o cumprimento de 40% da pena, tendo em vista a ausência de uma norma específica e os princípios constitucionais do direito penal. A porcentagem aplicada foi reconhecida no patamar mínimo que já era previsto na Lei de Execuções Penais para as outras hipóteses de progressão em crime hediondo. Foi reconhecida ainda a construção doutrinária e jurisprudencial dos nossos tribunais de que o ordenamento jurídico penal deve ser sempre interpretado de forma mais favorável ao condenado. A decisão se aplica apenas no caso de condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte e não reincidente específico. A decisão teve maioria no plenário virtual do STF, seguindo o entendimento do relator, o ministro Gilmar Mendes. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve ação penal contra um empresário denunciado por corrupção na reforma do estádio Mané Garrincha, em Brasília. A quinta turma do STJ manteve a ação penal contra o empresário Sérgio Lúcio Silva de Andrade, denunciado na Operação Panatenaico, que investiga crimes envolvendo a construção e a reforma do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em 2018, ele foi denunciado por associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, a partir de 2008, a reforma do estádio se tornou fachada para um esquema de corrupção que teria envolvido agentes públicos e dirigentes das construtoras Andrade Gutierrez e Via Engenharia por meio de pagamentos de vantagens financeiras, fraudes a processo licitatório e desvio de recursos públicos. O MPF apontou que o empresário teria atuado como intermediário no recebimento de vantagem indevida pelo ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Em recurso ao STJ, a defesa do denunciado pediu a reforma do acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que negou habeas corpus para trancar a ação penal. Alegou a tipicidade da conduta descrita como corrupção passiva, ausência de justa causa em relação à acusação por organização criminosa e inépcia da denúncia quanto à organização criminosa e lavagem de dinheiro. Mas, para o relator, ministro Joel Ilan Paciornik, a denúncia contra o empresário não é inepta, uma vez que a acusação descreve de forma suficiente as condutas delituosas supostamente perpetradas pelo recorrente e demais agentes, e que o MPF trouxe na denúncia diversos elementos probatórios. O ministro lembrou ainda que o trancamento de ação penal pela inexistência de justa causa é medida cabível em situações excepcionais, as quais não foram identificadas no caso. E você vai ver a seguir: Justiça condena pais de adolescente que ateou fogo em posto comunitário de segurança a indenizar o Distrito Federal. Os detalhes daqui a pouco, eu volto já.
um direito fundamental que deve ser visto pelos três poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição ao considerar o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, concedeu um prazo para que as partes envolvidas em 2 ações de investigação judicial acessem as provas compartilhadas dos inquéritos das fake news que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos direto agora ao TSE falar com a repórter Renata Gorga, que traz mais informações para a gente. Olá, Renata. Muito boa tarde para você. Conta para a gente que prazo é esse. Esse prazo é de 10 dias, Rafaela, e também serve para que as partes envolvidas apresentem as alegações finais. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. As ações, elas investigam a contratação de um serviço de disparo de mensagens em redes sociais durante a campanha de 2018 para a presidência da República. A autoria dessas ações é da coligação O Povo Feliz de Novo, que é formada pelos partidos PT, PCdoB e PROS. Já os representados são o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice, Hamilton Mourão. As acusações são de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Por isso, também que a coligação pede a cassação da chapa que foi eleita em 2018. Após esse prazo de 10 dias, que foi, como você disse, concedido pelo ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor-geral eleitoral da Justiça Eleitoral, as ações já podem ser julgadas pelo plenário do TSE. Rafaela. Renata, falando em prazo, eu quero aproveitar você aqui para saber até quando é o prazo para a pré-inscrição do TPS, que é o Teste Público de Segurança, né? Isso, Rafaela, acaba hoje. É o último dia para os interessados se inscreverem no Teste Público de Segurança, como você disse, também chamado de TPS. Basta acessar o site justiçaeleitoral.jus.br/TPS/. Lembrando que a Justiça sem cedilha, preencher o formulário de pré-inscrição e seguir as instruções. Rafaela. Renata Gorga, muito obrigada pelas informações. Boa tarde mais uma vez. E na sessão administrativa dessa terça-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma alteração na resolução que trata das formas de auditoria do sistema eletrônico de votação. O TSE aumentou o período destinado à inspeção dos códigos-fonte da urna eletrônica. O prazo era de 6 meses antes das eleições. Agora o TSE decidiu aumentar o tempo para 1 ano antes do primeiro turno. A abertura dos códigos-fonte vai ser feita em um evento no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Com o intuito de aperfeiçoamento das boas práticas, a antecipação do evento de acesso aos sistemas eleitorais desenvolvidos pelo TSE se justifica ainda na necessidade de se ampliar a transparência do processo eleitoral, especialmente quanto ao processo de desenvolvimento e auditabilidade do sistema eletrônico de votação. Temos uma programação oficial que começa às 14 horas, com a presença da Comissão de Transparência das Eleições, de todos os ministros, e foram convidados todos os presidentes de partidos, e na parte da manhã estaremos fazendo de 10 ao meio-dia um evento com convidados internacionais da OEA, Organização dos Estados Americanos, do IDEA, que é uma instituição de estudo de questões eleitorais em todo o mundo, baseada na Suécia, e com a presença da Uniore, que é a entidade que reúne os órgãos eleitorais de toda a América Latina. E no próximo bloco você vai ver: Justiça condena pais de adolescente que ateou fogo em posto comunitário de segurança a indenizar o Distrito Federal. É daqui a pouquinho, eu volto já. O centro da Constituição Federal é o direito à vida como inviolável e tudo aquilo que torna digna a existência: a segurança, as normas do trabalho, a economia justa,
a proteção das nossas crianças e adolescentes, o amparo às nossas famílias, a saúde e muito mais. Por isso, quanto mais a Constituição for conhecida e cumprida, mais perto nós estaremos da nação próspera em que todos nós sonhamos viver. A quinta turma cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve, por unanimidade, uma decisão que condenou pai e mãe de adolescente a indenizar o Distrito Federal porque o menino ateou fogo em um posto comunitário de segurança em uma cidade do Distrito Federal. Não cabe mais recurso da decisão. O crime ocorreu em 2014. O posto comunitário da Polícia Militar do Guará, cidade a 18 quilômetros de Brasília, foi incendiado na madrugada daquele ano por um adolescente de 15 anos e um rapaz de 18. Os bombeiros foram chamados para conter as chamas, mas não houve tempo. A estrutura ficou completamente destruída. No dia seguinte, os dois jovens foram detidos e acusados de provocar o incêndio propositalmente. Hoje, aqui na praça onde funcionava o posto comunitário da Polícia Militar, foi construído um parquinho. Eu tentei conversar com moradores e comerciantes da região, mas ninguém quis gravar a entrevista com medo. Segundo eles, os traficantes usaram os adolescentes para atear fogo na estrutura. Agora, os pais de um dos jovens foram condenados a pagar quase R$181 mil pelos danos causados aos cofres do Distrito Federal. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a mãe alegou que não tem recursos para pagar a dívida e o pai argumentou que não participava da criação do filho desde os 6 meses de idade, por isso não poderia ser responsabilizado. Mas, no entendimento da quinta turma cível do tribunal, em ato ilícito praticado por incapaz, no caso um jovem de 15 anos, o responsável responde de forma principal. Já o réu maior de idade foi condenado na esfera penal pelo incêndio criminoso. E para repercutir mais esse assunto, eu converso agora ao vivo com a advogada Patrícia Guimarães. Olá, Patrícia, boa tarde, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Obrigada. Patrícia, obrigada pela sua participação. Nós acompanhamos na matéria essa questão do pai que disse que não tinha responsabilidade porque não criava o filho. Filho esse que ateou fogo num posto de gasolina, R$180 mil é o valor da indenização. Quem é que paga a conta? O pai, a mãe, o pai que não criava a criança? Nós estamos aí falando sobre a questão da responsabilidade civil, né? A questão da responsabilidade civil, ela gera porque causa-se um dano a terceiro. Então, tem a obrigação de indenizar. E nesse caso desse menor, na época ele tinha 15 anos, os pais respondem de forma subsidiária pelo ato ilícito do filho, né? Então, eles têm o dever de reparar ao Estado aquele dano que o filho dele fez naquele instante. Ocorre que hoje ele já está maior de idade, né? Porque o fato já demandou alguns anos, e então os pais vão responder de forma subsidiária. A dívida passa a ser dele, e como no ato, né, anterior ele era menor, os pais vêm aí respondendo de forma subsidiária. E sobre essa questão que o pai alega que não tem responsabilidade sobre o filho, não, isso não é verdade. Ele tem sim, porque dentro do nosso Código Civil, nós resguardamos as nossas crianças com o poder familiar. Se ele convivia ou não com a criança, aí é uma opção dele, mas a responsabilidade dele com o filho permanece. E pelo poder familiar, ele tem sim a obrigação, né, de estar ali sanando junto à genitora o dano que o filho dele causou ao Estado. E só uma correção aqui, o menino ateou fogo num posto policial de uma cidade aqui do DF, viu? Sim. Mas, Patrícia, mesmo que em caso de pais separados, essa responsabilidade será a mesma para os pais do adolescente, então? Independente dos pais estarem separados, porque o pai e mãe não separa de filho, né? Uhum. Então, o casal pode estar separado, porém, o filho permanece e o poder familiar é igual, independente deles estarem separados ou não, independente de quem está com a guarda do menor, se é guarda compartilhada, se é guarda unilateral, a responsabilidade do pai e da mãe permanece a mesma, independente de onde o menor mora e se o pai tem ou não contato com o filho, porque isso aí é de escolha do pai.
mas a responsabilidade dele não sana porque ele não está mais com a genitora. Continua a mesma. Bom, no caso concreto, essa família terá que pagar ao Distrito Federal R$180 mil em torno desse valor. Eles alegam que não tem dinheiro, não tem como pagar. E aí? Como é que fica essa situação? Às vezes tem uma moradia, a moradia, salvo engano, não pode entrar, né, nessa jogada para que a pessoa não pode ficar sem moradia e colocar aquele valor, empenhar para pagar ao Estado. Na prática, como é que resolve essa questão? Na prática, vai existir uma dívida, eles não têm bem para ser penhorado, bem de família não pode ser penhorado, porque é um bem único, onde a família reside, ele não vai poder ser penhorado, e aí fica a dívida ativa. O que acontece é que vocês tendo uma dívida ativa com a União, com o Estado em si, você não vai conseguir, né, ter um outro bem, porque a partir do momento que eles adquirirem qualquer bem, esse bem vai ser penhorado. Então, assim, na prática, agora, eles não vão poder ter uma vida que eles possam adquirir bens em nome próprio. Né? Essa é a grande verdade, porque o bem de família ele não pode ser penhorado. Se tem somente uma casa para habitar, ele não pode ser penhorado esse bem. Então, na prática, a dívida vai permanecer, né? E vamos ver no decorrer se existe a possibilidade de negociação, porque vai para um débito, né, da dívida ativa. É o que, nesse momento, a família tem. Inclusive, a decisão já foi transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso da decisão, né, Patrícia? Bom, falando em responsabilidade civil, esse ilícito foi cometido na adolescência, em 2004, mas essa responsabilidade é transferida para esse paciente, para a pessoa, depois de determinado tempo, quando ele completa a maioridade, ou não tem nada a ver? Não, a responsabilidade, igual como eu disse no início, agora dos pais é subsidiária. Ele vem na linha de frente como principal, né, mas na época ele era menor. Então, os pais respondem de forma subsidiária. No fato dele ter feito 18 anos, não exime, não. Ele dá culpa, não. Permanece com a culpa e agora na linha de frente desse processo. Tanto que o processo já não tem mais nem ele como menor de idade, porque ele já é maior, né? Acho que tem que ter a reflexão, né, desses jovens, da garotada, porque os pais acabam levando a responsabilidade, não tem nada a ver com isso, mas tem diretamente, porque cabe aos pais a educação e a responsabilidade pelos filhos, né? Patrícia, muito obrigada pela sua entrevista. Boa tarde para você, até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. E muito obrigada a você também que acompanhou mais uma edição do Jornal da Justiça. Hoje ficamos por aqui. Desejo uma excelente tarde para você. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero.